Fala pessoal, eu sou o Enzo Manhães, estou de Geografia aqui do Projeto Feynman e hoje a gente vai estar dando continuidade a nossos vídeos sobre estrutura geológica e relevo, hoje focando um pouco mais no relevo. O relevo ele é a parte superficial da litosfera, é onde as transformações geológicas acontecem e onde nós, seres humanos, habitamos. Então, a ciência que melhor estuda o relevo é a chamada geomorfologia, que ela combina a geografia com a geologia, certo? Então, o relevo é dividido em 4 grandes formas, que são as montanhas, os planaltos, as planícies e as depressões, e agora a gente vai estar falando um pouco mais especificamente sobre cada uma delas. As montanhas são uma forma de relevo que tem uma maior altitude do que as regiões vizinhas a elas e é caracterizada também por ter uma altitude acima de 300 metros. Então, elas são consideradas uma formação geológica recente, porque pela altura delas não houve ainda uma grande ação dos agentes modeladores da Terra. Eles não tiveram tanto tempo de agir sobre as montanhas. E um tipo especial de montanha é quando se formam várias montanhas em seguida, como uma cadeia de montanhas que forma uma espécie de parede enorme, que a gente caracteriza como cordilheiras, que as mais famosas são a Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul, e a Cordilheira do Himalaia, na Ásia. Os planaltos, que também são conhecidos como platôs, eles têm uma altitude mediana, eles são menores do que as montanhas, porém maiores do que as planícies, e eles também se caracterizam por ter uma longa extensão e pela parte mais alta deles geralmente ser plana, então é facilmente habitável geralmente. Os planaltos a gente pode dividir eles em 3 grandes subgrupos, que são os planaltos cristalinos, que são formados por rochas ígneas intrusivas e metamórficas, os planaltos sedimentares, que são formados por rochas sedimentares, e os planaltos balsâmicos, que são formados por rochas ígneas extrusivas. Então, esses são os 3 grandes tipos de planaltos que a gente divide. As planícies, como o nome mesmo indica, são mais ou menos planas e elas se caracterizam pela grande quantidade de rochas sedimentares que tem ao longo dela. São geralmente trazidas pelas águas de algum rio ou mesmo pelo vento, e no caso das planícies litorâneas, pela água do mar. A gente tem aqui no Brasil uma das maiores planícies do mundo, reconhecida mundialmente, que é a planície da Amazônia, onde essa característica das rochas sedimentares é muito devido à ação do rio Amazonas. E, por fim, as depressões, elas são caracterizadas por serem áreas com altitude menor do que aquelas ao seu arredor. Mas a gente pode classificar elas como depressões relativas, quando os arredores delas são áreas com uma altitude alta e, portanto, elas só são depressões quando se comparadas a essas formações de relevo vizinhas, ou depressão absoluta, quando a altitude dela é realmente abaixo do nível do mar. E as depressões são geralmente formações geológicas muito antigas e por isso elas têm essa forma. Já houve muito tempo de ação da erosão, dos ventos, de tudo, e muitos sedimentos são depositados e por isso elas têm um formato ondular, que retratam essa grande ação da natureza sobre elas ao longo de milhões e milhões de anos.